Acertamos, como fiz com todos os ministros, vai ter autonomia no seu ministério. Autonomia não é sinal de soberania. O que foi conversado com o presidente, 1º de novembro, foi que nós teríamos um compromisso com o combate à corrupção, crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir, implorar Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? Claro que depois de tantas pressões para que ele saísse, ele de fato até manifestou a mim: olha, talvez seja melhor eu sair para diminuir essa cisma. E fez acusações infundadas que eu lamento. Para muitos vai deslustrar a sua tão defendida biografia. Olá, tudo bem? Eu sou Mark Souza, esse é o Ponto Central e o assunto de hoje é o Sérgio Moro versus Jair Bolsonaro, ou Jair Bolsonaro versus Sérgio Moro, como você preferir. E para falar sobre esse assunto, temos que voltar lá atrás, né? Vamos voltar lá no começo dessa história. E o começo é o Sérgio Moro engolindo sapos e exercitando a paciência. Ele já vinha treinando bastante com os advogados de Lula na Lava Jato. Vocês lembram das cenas lamentáveis durante, principalmente, as audiências em que o Lula foi ouvido. Os advogados lá faziam pedidos descabidos, provocavam o juiz e ele sempre com aquela paciência de Jó. E durante o governo Bolsonaro não foi diferente. Vamos relembrar alguns aqui? Bolsonaro prometeu carta branca. E eu falo isso como testemunho ocular dos fatos, como diria o saudoso repórter Esso. Eu estava lá como repórter cobrindo aquela famosa coletiva da prancha de surf lá na casa do Bolsonaro, né? Eles colocaram os microfones em cima da prancha. O presidente disse isso. Deu carta branca para Moro ser um super-ministro, que ele teria liberdade total para montar a sua equipe. Pois bem, mas logo na primeira indicação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a cientista política Ilona Isabó teve o nome vetado pelo governo e o Moro teve que voltar atrás. Então, logo nas primeiras indicações, o Moro já deu com os burros na água, como se diz lá no interior. Seguimos. Lá em julho do ano passado, Moro pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, para que voltasse atrás naquela decisão em que restringiu o compartilhamento de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, com os Ministérios Públicos e a Polícia Federal. O Bolsonaro ficou bravo, ficou furioso, reclamou com Moro que ele não tinha o direito de falar com Dias Toffoli sobre isso. E aí vem uma coincidência, né? Inconveniente para muita gente, mas são os fatos. Essa medida, a de não compartilhar os relatórios do COAF, beneficiou diretamente o senador Flávio Bolsonaro. Aliás, o pedido de não compartilhamento foi do advogado do filho do presidente. E esse é o motivo de toda a indignação do presidente, né? De repente, o filho dele, através do seu advogado, fez um pedido, foi atendido pelo Supremo e o Moro foi lá pedindo para que o Supremo voltasse atrás. Resultado dessa confusão aí, um mês depois, tiraram o COAF do Moro e o mais grave, o Roberto Leonel, um dos homens de confiança de Moro, foi exonerado. O Roberto Leonel era um dos homens fortes da Receita Federal aqui no Paraná e ele era um dos cérebros da Lava Jato, né? Ele que tinha acesso aí à investigação para seguir o dinheiro dos corruptos. O Roberto Leonel foi um dos maiores cérebros da operação aqui de Curitiba e acabou aí exonerado por causa da briga política. Ainda em agosto do ano passado, Bolsonaro quis trocar o superintendente do Rio. Queria tirar o homem de confiança de Moro, o Ricardo Saad, e colocar um outro lá escolhido por ele. E aí, no começo desse ano, o Bolsonaro admitiu que estudou dividir o ministério de Moro. Nesta ocasião, se formou ali um consórcio de investigados na Lava Jato que tentou fatiar o ministério do ex-juiz da Lava Jato. O Rodrigo Maia, o famoso Botafogo, lá da planilha da Odebrecht, lançou a campanha e orientou o colega de partido, o Alberto Fraga, do DEM, a se candidatar a ministro de Segurança Pública. Ao mesmo tempo, numa ação coordenada, o petista Maurício Barbosa, que é o secretário de Segurança da Bahia e homem forte de Jacques Wagner, também investigado na Lava Jato, inventou lá uma reunião do Conselho Nacional de Secretários de Segurança e pediu a cabeça do paranaense.
Não deu certo porque a opinião pública rechaçou a ideia e Bolsonaro voltou atrás. A repercussão foi ruim na opinião pública e ele recuou da ideia. Além disso tudo, vamos lembrar aqui que o Bolsonaro não deu apoio necessário para o pacote anticrime, que foi desfigurado do Congresso, também não deu muita bola para a questão da prisão em segunda instância. O Bolsonaro também sancionou o juiz de garantias, sendo que Moro pediu para que ele não fizesse isso, porque na visão de Moro ia atrapalhar o andamento dos processos, mas o Bolsonaro ignorou e sancionou porque o Congresso assim aprovou. O Moro, até então, ia bem nos números, né? A Polícia Federal travava uma batalha contra organizações criminosas, os números da segurança pública eram positivos, os índices de criminalidade vinham caindo, e isso tudo com o Moro tendo que trabalhar com o Congresso contra ele e com todos esses casos de fogo amigo que citei até aqui. É importante falar o seguinte: um líder, para ser líder de verdade, tem que confiar nas escolhas dos seus líderes intermediários. O presidente escolhe o ministro da Justiça e Segurança Pública. O ministro escolhe o delegado-geral da PF, que, por sua vez, escolhe os chefes das áreas lá da Polícia Federal e assim por diante. O Valeixo virou o centro da confusão, mas ele, na verdade, trazia soluções para o governo. Vamos relembrar o currículo dele? Ele foi o superintendente da PF do Paraná durante a maior operação de combate à corrupção da história do país. Levou junto com ele o time de delegados paranaenses que sabiam seguir o dinheiro da corrupção para prender os corruptos, né? O time com a expertise da Lava Jato. Mesmo com tudo isso a favor de Valeixo, o Bolsonaro quis trocar o chefe da PF. E trocou. Foi a gota d'água para uma relação que começou lá atrás com uma promessa de carta branca e terminou com acusações graves. Agora nós vamos entrar no ponto central do podcast de hoje, para entender o epicentro da crise, porque ela explica muito sobre o que aconteceu depois e o que vai acontecer daqui por diante. Em uma quinta-feira, o Bolsonaro chamou o Moro lá no Palácio do Planalto, numa manhã de quinta-feira, e disse: eu não quero mais Valeixo, vai sair, tá? O Moro reclamou, reinou, disse que não se sentiria confortável no governo se o Valeixo fosse trocado e entrasse lá um outro nome que fosse uma indicação meramente política. O presidente, no entanto, passou a insistir também na troca do diretor-geral. O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. E, no entanto, que eu vi, né, durante todo esse período, e até pelo histórico do próprio diretor-geral, que é um trabalho bem feito, né? Várias dessas operações importantes, combate ao crime organizado, operações também de combate à corrupção que foram relevantes. O Bolsonaro engrossou o discurso, falou assim: vai trocar. Entraram os bombeiros, principalmente os ministros ali palacianos, em especial o Braga Neto, que é o ministro que cuida da articulação política do governo, e colocou pano quente. Calma, vamos achar um nome de consenso, tá tudo certo. E segundo o Moro, e aí o Bolsonaro nega isso, mas segundo o ex-ministro, ficou combinado naquele momento, na quinta-feira, que o Valeixo seguiria por mais alguns dias até esse nome de consenso ser encontrado. Pois bem, tudo isso aconteceu na quinta de manhã. Mas na quinta à noite, o Moro foi surpreendido, segundo ele, com o decreto de exoneração de Valeixo. O ex-ministro disse que ele só foi comunicado da decisão e estava contando com aquele acordo lá que ia segurar mais uns dias para achar o nome de consenso. Ele se sentiu aí traído com a situação, até falou que tinha que garantir a própria biografia, se sentiu aí desprestigiado e ficou com medo de uma possível interferência política na PF. Na sexta de manhã, decidiu pedir exoneração. Moro caiu atirando e fez acusações graves. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade, não minha, mas minha também, mas também do governo, desse compromisso maior que nós temos que ter com a lei, com o rule of law, e ia ter impacto também, na minha opinião, na própria efetividade da Polícia Federal. Ia gerar uma desorganização.
Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. Houve até um episódio em que foi nomeado um diretor no passado com o intuito de interferência política e não deu certo, ficou pouco mais de 3 meses. A própria instituição rejeitou essa possibilidade. Conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. As revelações totalizam 8 crimes que teriam sido cometidos por Bolsonaro. Entre eles, o mais grave, obstrução de justiça. Sim, quando um presidente quer ter acesso a relatórios de investigações e tenta interferir na escolha de servidores conforme cada caso, ele está obstruindo a justiça. Bolsonaro respondeu que Moro sabia que Valeixo ia sair e confirmou que queria mesmo um diretor-geral da PF com quem pudesse, abre aspas, interagir, fecha aspas. Falei para ele que quero um delegado, que pode não ser o seu, pode não ser o meu, mas que eu sinta, além da competência óbvia, se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da Polícia Federal, que eu possa interagir com ele. E eu reforço, foi esse o termo que o presidente usou, ele queria interagir com o diretor-geral da PF. Agora, a verdade é que o presidente falou um tempão, mas teve dificuldade de responder de fato a pergunta fatal: por que trocar o Maurício Valeixo? Deu a entender até que era porque ele não dava atenção devida a inquéritos que ele, presidente, achava importante. Chegou a citar o caso da tentativa de homicídio que sofreu lá do Adélio Bispo. Também citou o caso do porteiro do condomínio dele naquela investigação do caso Mariellen. Eu lembro que essa investigação é estadual, lá do Rio, não é federal, mas mesmo assim ele citou como um problema. E veja, demitir um diretor da PF que tem a confiança do ministro que o presidente escolheu por motivos estritamente pessoais é meio estranho, né? Bom, ele falou mais coisas lá, falou 45 minutos e disse lá que o filho era o maior pegador do condomínio. Também apareceu que o meu filho 04 teria namorado a filha desse ex-sargento. Eu comecei a correr atrás. Primeiro eu chamei meu filho. Abre o jogo. Pai, eu saí com metade do condomínio. Nem lembro quem é essa menina, se é que eu estive com ela. Que desligou o aquecedor da piscina do Palácio. Na vida de presidente da República, eu tenho 3 cartões corporativos. 2 são usados para despesas, as mais variadas possíveis, que afinal de contas, mais de 100 pessoas estão na minha segurança diariamente. Despesas de casa normal. E um terceiro cartão, que eu posso sacar 24 mil por mês, sem prestar conta. Eu posso sacar 24 mil reais e gastar onde bem entender, sem prestação de contas. Quanto eu usei dessa verba desde janeiro do ano passado? 0. Isso é obrigação. Desliguei o aquecedor da piscina olímpica do Alvorada. Modificamos o cardápio. Mas isso não tem nada a ver. No final das contas, ficou bem nebulosa essa história do porquê da troca. Agora vamos lá. Sérgio Moro é um dos personagens mais importantes da história recente do Brasil, gostem dele ou não. O ex-juiz da Lava Jato tem autoridade moral e conquistou isso porque se transformou em um caçador de corruptos. É por isso que ele é tão popular, porque nós estamos cansados de ver o dinheiro do pagador de impostos, né, que é o nosso dinheiro, indo para o ralo da corrupção. O Moro colocou na cadeia o ex-presidente Lula, que é um dos maiores símbolos do saque do dinheiro do povo. Ele entrou no governo justamente para levar essa experiência toda da Lava Jato para o resto do Brasil, mas infelizmente não conseguiu concluir o seu trabalho. E por tudo isso, o Moro garantia ao governo Bolsonaro um selo de combate à corrupção, um capital político e ético. É claro que o Bolsonaro também tem seus méritos. Vamos lembrar aqui que ele convenceu 57 milhões de brasileiros que era uma opção viável nas eleições e enfrentou gente com muito tempo de política e muito dinheiro na campanha. Ele fez uma campanha barata e conseguiu dar o recado de forma eficiente.
Ele venceu um grupo que ficou 16 anos no poder, justamente com o discurso de mudar o rumo do país, principalmente no tocante à corrupção. Em 3 décadas, foi o primeiro presidente a romper com o discurso dominante do Estado Grande, introduziu aí um necessário debate de privatizações, o enxugamento da máquina, eficiência de gestão, enfim, propôs modernizar a gestão pública. Então, para você que me acompanhou até aqui, atrás da resposta da pergunta que dá nome ao tema de hoje, e agora? Bom, agora temos que ter calma. Para os que já me apontaram o carimbo de isentão na testa, pode carimbar à vontade, mas vou pedir uma coisa para você. Deixa de lado as paixões da guerra das redes virtuais por alguns minutos e raciocina comigo. Moro fez denúncias graves, muito graves, que precisam ser rigorosamente investigadas. O Supremo Tribunal Federal já autorizou uma investigação para apurar os crimes delatados por Moro. Agora nós estamos na chamada fase de produção de provas. O que é isso? É a coleta de documentos, quebras de sigilos, depoimentos de testemunhas, perícias, todas as medidas necessárias para esclarecer os fatos trazidos pelo Sérgio Moro. Essa investigação é feita pela Polícia Federal sob a supervisão da Procuradoria-Geral da República. O delegado responsável pelo caso também vai ouvir o Sérgio Moro, vai receber as provas que ele diz que tem, né? Ele já apresentou algumas trocas de mensagens na mídia, o que deu bastante repercussão, inclusive, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Também parece que tem outros tipos de provas. Ele vai apresentar tudo ao delegado, que vai produzir o chamado relatório de investigação. Ele vai entregar esse relatório à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se arquiva o caso, se arquivar, vai para uma gaveta lá no arquivo morto e ninguém vai falar no assunto. Agora, se aceitar a denúncia, né, se denunciar o presidente por algum crime, o caso vai à Câmara dos Deputados, que precisa autorizar o avanço das acusações. Se a Câmara der o aval, o STF vai decidir se recebe ou não a denúncia. Se a denúncia for aceita pelo Supremo, o presidente é afastado por 180 dias e se torna réu e passa a responder pelos crimes em um processo criminal. Caso a Câmara dos Deputados não dê o aval, não diga ok, a denúncia fica suspensa até o final do mandato do presidente, igualzinho aconteceu com o ex-presidente Michel Temer e as denúncias apresentadas pelo ex-procurador Rodrigo Janot. Se comprovado que o ex-ministro Sérgio Moro mentiu em suas declarações, ele também pode vir responder por denunciação caluniosa e crime contra a honra. No caso de Moro, o processo deve correr na primeira instância, já que ele perdeu o foro privilegiado, né? Hoje o Moro é um cidadão comum. Anote isso que é importante. Esse inquérito investiga as declarações do Moro e quem acusa tem sim o ônus da prova. A situação de Moro é tão delicada quanto a de Bolsonaro. O ex-ministro diz que tem provas e elas serão avaliadas. E vamos reforçar aqui que o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República não são fãs de Moro. Como assim? Quem vai ajudar a dar a última palavra sobre a denúncia é Augusto Aras, que faz críticas públicas à Lava Jato. Quem vai também dar a última palavra sobre o caso é o próprio Supremo Tribunal Federal, que tem lá o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio e o próprio relator desse caso, desse inquérito, que é o Celso de Mello. Todos também têm críticas públicas a Moro, desde a Lava Jato. Mas não nos resta outra opção a não ser confiar na justiça. Tudo deve ser investigado com o rigor da lei e não pela guerra das redes sociais. Além disso tudo, o Congresso também deve abrir em paralelo CPIs e pedidos de impeachment serão analisados. E sobre o impedimento do presidente, eu quero fazer uma ressalva. O impeachment é um processo jurídico e político. Tem que ter as duas colunas, o fato do crime e o povo na rua. O fato do crime virá ou não depois da investigação que eu acabei de explicar. É importante que todos esses processos aconteçam de verdade. A situação é extremamente complicada, mas não vale a pena colocar fogo no Brasil, porque todo mundo mora aqui. Você quer ver a confusão? Quer ver o circo pegar fogo? Mas você está dentro dele, então não vale a pena. Tem que aguardar que as autoridades façam o seu trabalho. Enquanto isso, em paralelo, a vida política segue lá em Brasília. E cada dia tem uma reviravolta.
Primeiro, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública seria Jorge de Oliveira, um nome com pouco currículo, tinha saído apenas 5 anos da Faculdade de Direito, mas com muito afeto da família Bolsonaro. Ele trabalhou 20 anos com o pai, foi chefe de gabinete e padrinho de casamento do filho, o Eduardo Bolsonaro, e isso pegou mal. Ele mesmo pediu para sair antes mesmo de entrar. Veio então o André Mendonça. O novo ministro da Justiça tem um histórico bem diferente do perfil do governo Bolsonaro. Por exemplo, o André Mendonça comemorou a eleição de Lula, dedicou um livro ao Dias Toffoli, foi a favor do inquérito das fake news aberto no STF e teve a sua nomeação elogiada pelo Gilmar Mendes. Com esse histórico, ele seria um nome quase impensável na época do Bolsonaro de campanha. Mas agora caiu como uma luva. Por quê? Porque o novo ministro garante uma relação muito tranquila com o Supremo. Na PF, mais confusão. Bolsonaro quer Alexandre Ramagem. O Ramagem é um delegado de carreira que fez a segurança da família Bolsonaro durante a campanha e virou amigo do chamado 02, o Carlos Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, do STF, viu problemas nisso tudo, atendeu um pedido do PDT e cancelou a nomeação, suspendeu a nomeação. O presidente, em um primeiro momento, até acolheu essa decisão do Alexandre de Moraes, mas já avisou que vai continuar tentando emplacar o afilhado Ramagem. Até agora, a PF está sem comando, só com interinos carregando o piano. E é importante falar também que o Moro foi muito criticado por entregar aquelas mensagens trocadas com o presidente e também com a sua afilhada de casamento, a deputada Carla Zambelli, sobre o caso. Os bolsonaristas mais radicais dizem que ele foi um traidor, justamente porque a Globo é a maior inimiga do bolsonarismo. E o Moro vai lá e entrega para a TV Globo essas mensagens. E aí ele foi transformado em traidor quase que imediatamente. A verdade é que as mensagens entregues à TV Globo mostram muito pouco do que Moro tem que provar. A gente está aguardando que ele apresente mais provas, que ele sempre reforça que tem a investigação que a PF faz nesse momento. A verdade é que Moro errou. Ele se precipitou e entregou essas mensagens fora da hora e deu sim munição para que o chamassem de traidor. Temos que aguardar as investigações. Mas até aqui, as indicações, incluindo aí as tentativas que não deram certo, reforçam a fala de Moro que o presidente quer pessoas próximas a ele nos cargos em discussão. Ministério da Justiça e também a Direção-Geral da PF. Ah, mas não é normal ele querer pessoas que ele confie? Que ele confie sim, mas a escolha tem que ter critérios republicanos. Afinal, vivemos numa república. Tem que confiar na capacidade técnica, no bom currículo, na credibilidade, não nas relações de amizade. O problema real é que a sociedade brasileira não consegue evoluir, não consegue sair da polarização. Nós vivemos reféns das narrativas. Antes, Lula versus elites. Eles não querem que o pobre ande de avião, entre na universidade, aquela ladainha toda petista, mentirosa, porque ninguém ajudou mais os ricos que o PT. Só ver aí o lucro dos bancões, as construtoras da Lava Jato. Daí depois veio a narrativa PT versus Bolsonaro. Agora vem a narrativa Bolsonaro versus Moro. A coisa é tão maluca que enquanto o mundo se une para combater uma das maiores pandemias da história da humanidade, o Brasil conseguiu colocar mais um clássico de narrativas em campo. No placar, não tem vencedor não, amigo. Apenas uma economia agonizando e a incerteza de como será a próxima segunda-feira. E esse então foi o ponto central de hoje. Toda semana um episódio novo debatendo os grandes temas do Brasil, do mundo, da política, da economia. E eu te encontro na sua plataforma de podcast favorita. Até o próximo.